tudo bem? Aqui é Rafael Campos e nós estamos com mais um episódio falando sobre os portões do Magic. Teve aí uma quantidade legal de visualizações, então acho que a galera minimamente gostou dessas premissas. Primeiramente, queria pedir desculpa no último vídeo, porque como eu queria fazer 100% de pesquisa, assim, 100% zero de pesquisa, eu falei uma merda falando que tinha alguns portões que era de Ravnica, mas na verdade era de Baldur's Gate. Então, para fazer aquele pequeno adendo, então eu perguntei pro meu colega que manja pra caramba de Magic e ele falou assim: ó, Rafa, é o seguinte, eles aqui são de Ravnica. Então, com certeza, os episódios de hoje vai ser 100% Ravnica, beleza? Então, primeiramente, estamos aí com o portão da guilda de Gru, começando com o vermelho e verde, no caso, montanha e floresta. O que é interessante é que se vocês forem ver aqui, de uma maneira geral, nós temos principalmente floresta e elementos vermelhos, no caso, não tem meio que um elemento forte de montanha. Talvez a barreira aqui seja de pedra, porém, como tem um detalhezinho meio que de floresta, vamos dizer assim que é realmente uma mistura interessante. Mas o que é legal? Pelo fato de ter essas bandeiras numa pegada meio tribal, os elementos aqui ser parecidos meio que de forma tribal, aqui também é muito natural, dá muita ideia de floresta e montanha. Se eu considerar que os aborígenes, de uma maneira geral, vivem nas florestas, nas montanhas, então traz uma ideia de que provavelmente esse grupo é meio que, assim, não anti-cidade, no caso, são anti-sociedade, só que eles são meio que contra a urbanização, apesar de existir colônias, cidades, povoamentos, mas é uma ideia um pouco mais de uma pegada tribal. Tanto que eu tava vendo aqui, ó, entre e abandone de uma vez as amarras urbanas da sociedade. Considerando isso, então dá para imaginar que essa guilda tem como principal elemento trazer essa aproximação com o natural. Considerando que o vermelho tem muito goblin, muito orc, muito dessas criaturas de floresta, apesar de não ser floresta, mas ser muito assim, tribais, muito bárbaras. E no caso da floresta, ser muito dos elfos, muito das estruturas de maneira geral, fazer essa mescla de orcs e florestas e elfos, então traz bastante essa ideia de sociedade. No caso, sociedade urbana, com essa conexão forte com o natural. Mantendo aqui, a gente vai para um próximo, que é a guilda de Orzhov, né? Orzhov, no caso. Planície e pântano. O que é interessante de planície e pântano é que vocês forem imaginar aqui, planície de uma maneira geral é o plano, no caso não existe desvelamento, e no caso o pântano traz essa ideia de sombrio, tanto que diversas criaturas do preto são demônios, são vermes, são horrores, são terror, vampiros. Claro que agora existe vampiros de todas as cores, porém, há essa ideia mais do sombrio. Tanto que você percebe que tem uma pegada bem sombria essa guilda de Orzhov, né? Apesar de ter esse vermelho aqui, que talvez seja mais uma representação de sangue do que realmente algo mais de cor, no caso, vibrante, vermelho, vibrante, de energia. Não, é mais do sangue mesmo, porque traz essa ideia de um mausoléu, de um templo, de uma mansão, não no caso vitoriana, porque não tem elementos muito vitorianos, porém existem elementos muito vampirescos. Tanto que eu estava recentemente vendo, eu estava até jogando um mesão de Commander, e tem várias cartas de branco e preto que brincam com essa ideia de tirar vida e ganhar vida. Se eu não me engano, tem até alguns comandantes dual colors, que são essas duas cores. Então, pegando um pouco disso, mas Rafa, você está meio que roubando porque você está pesquisando. Não é. É meio que o conhecimento popular quando você começa a jogar um pouco de Magic. E se for pegar aqui, ó, entre para encontrar riqueza, segurança e vida eterna, mediante uma contribuição de singela antecipada. O que é interessante? Tanto você pode imaginar como algo mais vampiresco mesmo, no caso, vampiros tem a ver com riqueza, com a vida eterna, com a segurança que tem contra o sol, mas também existe uma ideia muito forte de aristocracia. Por quê?
Aristocratas, no caso reis, nobres, possuem riqueza, possuem a segurança, né, a segurança política que estão sobre a lei, e a vida eterna você pode levar um pouquinho mais pelo lado de ser não uma vida eterna real, mas sim uma vida eterna abstrata. No caso, enquanto a história for contada, grandes conquistadores, grandes reis, grandes pessoas que fizeram por fazer a história estão sempre sendo lembrados. O ser humano não existe mais, porém as suas memórias se mantêm. No caso, o Leonardo da Vinci, no caso o Einstein, no caso Alexandre o Grande, Napoleão. São diversas entidades históricas que estão na vida eterna por estar. E mediante uma contribuição singela antecipada, se for no caso vampiresco, o teu sangue para adentrar nessa sociedade vampiresca, ou no caso de uma aristocracia humana, nobre, favores que muitas vezes ou você paga em dinheiro ou você oferece os seus serviços como forma de pagamento antecipado. Então eu achei bem legal porque essa brincadeira que eles fazem, tipo, apesar de a planície ter uma cara de luz, porque tem clérigos e anjos e não sei o que, essa ideia de anjo não mais por angelical, mas mais por esse fator de divindade, essa superioridade divina. Então eu gostei bastante que mesmo que aqui traga essa ideia de vampiro ser muito mais pro pântano, mas essa singela ideia de evolução meio que social, porque eles se mostram todos os aristocráticos e os nobres, também os vampiros terem sempre uma polpa, uma superioridade. Eles são caveiras, são monstros, são demônios, são criaturas amaldiçoadas pela luz. Então eu gostei bastante porque até mesmo o textinho aqui traz essa ideia diferente e eu achei bem legal essa proposta da galera do Orzhov. Seguindo aqui, a gente entra na Guilda de Azorius. No caso, Azorius é planície com ilha. E o interessante aqui é que, como o branco ele flerta com a vida, e no caso o preto flerta com a morte, no fato do azul ele flerta muito com a água, com a fluidez, com a questão de adaptabilidade. Então, quando eu penso em branco e azul, essa mistura de branco e azul, eu sinto muito essa questão de divino, ainda é ser o divino, mas é um divino meio que fluídico, adaptável, meio que se a gente fosse pegar uma divindade mesmo, não uma divindade boa, nem uma divindade ruim, mas sim uma divindade meio que cinzenta. Ela faz as coisas para lá e para cá, tanto que, se vocês forem ver aqui, nós temos, parece ser paladinos, né, onde o paladino, na cultura popular nerd, traz essa ideia de defensor do certo, do correto, algo relacionado à vida, por exemplo, como o branco. Porém, se vocês forem ver os elementos formados aqui neste templo, traz muito essa ideia de fluidez, tanto que estão muitas curvas, os azuis turqueses referenciando o céu também, a abóboda, onde você pega, por exemplo, porque as catedrais são quadradas e a abóboda é redonda, referenciando a abóboda celeste. Então trazer esse templo com uma abóboda arredondada mostra essa ideia de celeste, de algo divino e tudo mais. E se vocês forem pegar o texto aqui embaixo, entrem no Senado, sede da Justiça e alicerce da sociedade Ravnica. O que é interessante aqui? O Senado é o que faz leis. O que faz lei não necessariamente é bom ou ruim. Ele tenta ao máximo ser justo. Porém, você pode ser meio que manipular a lei de acordo com o que você acha interessante. Tanto que o Senado, muitas vezes relacionado à política, e a política que é o poder da conversação e da comunicação de forma geral dentro das grandes massas. Então eu acho bem interessante porque mostrar que entre no Senado, sede da Justiça e alicerce da sociedade Ravnica, muitas vezes o alicerce de uma cidade ou de uma região é o poder político e o poder religioso. Esses dois são os grandes dois poderes que seguram a sociedade, seja um, seja o outro, quando não tem os dois envolvidos.
Então eu achei bem legal porque, apesar de talvez ter alguma relação diferente, de uma forma geral eu acho que pelo fato do branco flertar com a vida e as leis também, você pode julgar a pessoa como inocente, julgar a pessoa como culpada, então ele flerta com a vida. E no caso do azul, dessa fluidez, dessa adaptabilidade, você pode trabalhar com o quê? Com o justo, o injusto, dependendo da forma como você interpreta isso. Da mesma forma que a questão divina. Você pode ir contra alguém, a favor de alguém, de acordo com a interpretação que você tem da religião que você tem. Então eu acho muito interessante que pode ser que os Azorius seja uma guilda muito sábia, muito justa, muito leal, porém o sentimento por detrás, quando eu vejo branco e verde, principalmente relacionando a esse quesito de poder político e a sede da justiça e alicerce, o fato de ter escolhido Justice, né, e Pillar, por exemplo, né, ou Pilares ou Alicerces, eu vejo com uma escolha bem ambígua. Porque o que é justiça? Quem está certo? Quem a história considera como vencedores ou que certo? É aqueles que venceram realmente no final. E a justiça muitas vezes é feita por quem venceu, mesmo que aquilo seja considerado realmente injusto. E o alicerce de uma cidade é a base dela, sendo que a base dela pode ser tanto boa quanto ruim. Então, essas palavras utilizadas são meio que ambíguas, são neutras ao ponto de que pode ser um ou pode ser o outro, levando essa ideia da mesma forma que uma interpretação religiosa. Você pode ter documentários, filmes onde traz o sagrado como sagrado, e tem muitos filmes que são considerados como terror sacro, que é um terror, o lado negro por detrás da religião. Então eu acho bem legal porque esses dois assuntos, tanto religião quanto política, possuem lados bons, lados ruins e essa adaptabilidade do azul. Seguindo aqui, a gente vai indo para a guilda de Izzet, que no caso é o vermelho com o azul. O que eu acho interessante é que vermelho da montanha, o azul das ilhas. Neste caso eu vejo meio que um antagonismo muito forte. Apesar da ideia do branco brincar com ganho de vidas e o preto brincar com a questão de destruir a vida, né, ganhos e perdas, no caso é o mesmo assunto vida. Aqui a água e a montanha eu vejo como duas energias muito antagônicas. Tanto que você percebe que a própria porta da guilda é muito antagônica. Nós temos o azul de um lado, nós temos o vermelho do outro. Claro que no centro da guilda, formando meio que parece um pássaro, traz essa ideia de roxo, esse roxo meio roseado, que é a mistura entre as duas cores. Porém você percebe que essa mistura não parece ser muito uniforme. Você não tem o azul, o vermelho e formando um roxo. Meio que um azul com um vermelho tentando se misturar. Então eu sinto que essas duas cores, elas querem se misturar, mas por ser muito antagônicas, fica essa confusão. Tanto que até você percebe aqui que tem o azul como pilar e o vermelho como escadaria, e aqui o azul como escadaria e o pilar vermelho. Parece que se fosse tudo roxo, poderia até falar assim, eles estão sempre juntos, mas meio que como se eles estivessem sempre confusos, tivessem sempre o demônio e o anjinho. Então essa confusão me traz muito esse sentimento de confusão, porque além de tudo ele está meio que com um portão, parece meio metálico. Não é nem um portão de pedra referenciando umas montanhas, nem um portão próximo ao mar ou alguma coisa celestial representando o azul. É tudo muito confuso. E aqui, entre aqueles com a visão para criar e temeridade para liberar suas criações. Olha que interessante. Entre aqueles com a visão para criar. Beleza, então criadores, construtores, forja, montanha, aço, ferro. Beleza. E a temeridade para libertar suas criações. Essa ideia da fluidez do azul. Mas olha que interessante aqui. Mesmo que você considere que você só pode entrar aqueles que querem criar, mas tem medo de libertar as criações, por que alguém criaria
e não colocaria na sociedade, não colocaria para o mundo, continua sendo esse sentimento antagônico. Parece tão antagônico quanto as próprias cores da própria guilda, que parece que não orna. Um ou outro, mesmo juntando, parece que não orna. Fala assim, beleza, mas eu quero muito ser algo, mas eu tenho medo de liberar isso. No caso, criação pode ser um golem, uma magia, ou até mesmo você mesmo. Eu quero muito desenvolver-me, mas parece que você precisa ter... Então, essa dualidade me deixa um pouco confuso. Mas existe essa mesma proposta, esse mesmo gate, no caso, trazendo aqui. Eu trouxe essas duas artes diferentes. Yesterday I didn't recognize my own guild. Ontem eu não reconhecia a minha própria guilda. Hoje eu entendi o porquê. E amanhã eu preciso me preparar. Niv Mizzet. Se eu não me engano, esse Niv Mizzet tem uma carta. Acho que todas as cartas que são referenciadas aqui tem alguma criatura, uma carta de criatura. E se eu não me engano, ele... acho que é meio que um dragão. Se eu não me engano. Eu posso estar errado muito porque eu estava vendo alguns vídeos de mesão e eu acho que é meio que um dragão, uma criatura alada. Vou deixar, depois a galera deixa aqui nos comentários se eu acertei alguma coisa do gênero. Mas olha que interessante. Ontem eu não reconheci a minha guilda. Hoje eu vejo o porquê. E amanhã eu preciso me preparar, né? Eu preciso estar preparado. Olha como é bizarro. Essa confusão que traz. Ontem eu olhei pra guilda e falei assim, nossa, que negócio é esse? Hoje eu falo, puta, agora eu entendi. Então, o meu medo de ter algo no futuro pode ser algo complicado. Então, olha que interessante essa ideia. Parece assim que meio que... Sabe quando você pega duas facções que são claramente inimigas, coloca elas juntas, e você fala assim, não, beleza, agora vai dar tudo certo. E depois você vê que não vai dar tudo certo. Então, parece muito que essa guilda já nasceu meio que errada. Meio que já nasceu com pontos que não são muito legais, meio que como se fosse a unificação da África. Os países foram juntos, ficaram juntos de uma forma meio que randômica na cabeça do europeu antigo, e juntou tribos que não eram inimigas e separou tribos aliadas, famílias e tudo mais. Então me dá muita impressão de que essa guilda, ela unificou meio que duas forças que não necessariamente eram aliadas, com o objetivo talvez de vencer algo maior ou desenvolver uma coisa a mais, porém já nasceu estranho, tanto que é confuso o lema, no caso, queremos você que gosta de criar, mas do mesmo jeito tem que ter medo das suas próprias criações. E o cara que parece ser o fundador, ele meio que acha estranho o andamento da guilda. Então, eu sinto que essas cores, apesar de serem interessantes, são bem antagônicas, criando essa confusão dentro desse próprio princípio. Seguindo aqui, a gente entra agora à Praça do Portão, que no caso não possui nenhuma cor específica, tanto que aqui o portão ele pode entrar em campo virado. Quando a Praça do Portão entra em campo de batalha, sacrifica a menos que você pague 1. Ou seja, existe algum certo tipo de tributo, e você adicione qualquer mana. No caso, eu quero gerar qualquer mana, só que eu preciso pagar 1 de vida sempre. No caso de 1 de vida não, pagar uma mana. No caso, eu estou transformando uma mana minha em uma mana de qualquer cor. Então, além do for, parece meio que tipo serve tanto como tributo, quanto meio que consertar curva de mana. Consertar curva de mana significa quando você tenta, no caso, um deck de 2 ou mais cores, que você precisa de algumas cores, precisa de 2 vermelhas e uma verde, só que a criatura que eu tenho, ela é 2 verdes e uma vermelha, então, no caso, eu preciso, então fica meio confuso. Então, acertar a curva de mana seria meio que você conseguir adaptar as suas manas para conseguir colocar todas as cartas específicas. E aqui, no caso, a gente tem o quê? Você precisa pagar 1, aí você vira ela e faz qualquer cor. Ou seja, eu preciso de uma cor específica. Viro qualquer uma, viro essa e essa vira aqui. Ou seja, é meio que 0 para 0. Ela não conta como uma carta específica, ela conta como uma carta de conserto. E se eu vou pegar aqui, ó, a Câmara do Pacto das Guildas permanece para lembrar que mesmo as lutas mais ferozes podem terminar em cooperação. Ou seja,
Mesmo que você tenha uma curva de mana errada, você pode pedir para uma das cores se transformar na cor que você quer. Tanto que essa mana, ela vai gerar uma cor nova em detrimento de você usar de outra. Então é interessante aqui que esse portão da praça, ele brinca um pouco com essa proposta do quê? De fazer você criar uma correlação, uma amizade entre as cores, para que você consiga fazer o que você quer. Olha, eu preciso de 2 vermelhas e eu tenho 2 azuis. Beleza. Então eu viro uma vermelha, viro 2 azuis e transformo uma dessas azuis em vermelha. No caso, essa diplomacia. Por isso essa ideia, onde a Praça do Portão traz essa ideia de meio que unificação entre as cores, trazendo essa proposta. Tanto que, como eu falei, essa carta, se você não pagar uma, ela é sacrificada. Depois você tem o giro. Beleza, mas depois, ó, quando a coisa entra em campo, sacrifique a menos que você pague 1. Beleza, você já fez, pagou 1 no começo. Então agora ela já criou essa amizade e agora vira. Então é interessante porque tem essa ideia de diplomacia e o próprio texto traz essa diplomacia. No caso aqui a gente tem agora Rakdos, né, onde traz o vermelho e o preto. E você percebe que tem muita cara de ladino. No caso, o quê? Ladinos, assassinos, mercenários. Porque o preto já traz essa proposta do pântano, e o pântano trazendo essa ideia do sombrio, da morte. E o vermelho mais dessa brutalidade, o ferreiro, as montanhas, os trolls, os gnomos, os goblins, as fênix, etc. Então você percebe que é a brutalidade associado ao sombrio. Então, brutal. Com sangria, com sombrio, com sangue. E a gente cria mercenários, cria assassinos. E é interessante porque, até mesmo se for parar para ver, é uma ruela, onde tem umas entradas, e no final nós temos uma guilda, onde a própria porta já traz essa ideia de esses espículos que tem aqui em cima, esses ganchinhos aqui em cima, e a própria cor interna das tochas gera esse vermelho, esse profano, no caso, os bordéis, no caso, os infernos. E o que é interessante? Entre pelos fundos se não quiser que ninguém te reconheça. Não se preocupe, vamos garantir que ninguém te encontre. Judite. Então o que é interessante aqui? Aqui é o local que não existe. Você não existe, nós não existimos e por isso o ambiente não existe. Não sei quem seria esse, depois posso fazer até um outro vídeo falando sobre esses portões, trazendo as cartas que referenciam cada um desses portões. Porém, de uma forma geral, eu acho muito legal, porque aqui traz muito essa mesma proposta. A energia que traz, a relação das cores, o próprio texto. Acredito que as cartas que referenciam também trazem essa mesma proposta. No episódio passado, um colega meu que manja pra caramba, que até me ajudou a separar os portões desse vídeo, ele foi falando assim, olha, Rafa, então, né, a carta X que você comentou é uma carta de criatura que faz isso, a carta Z faz a criatura que faz aquilo. Então ele falou, deu umas dicas, então foi bem interessante. Então eu vejo como essa principal proposta desse profano associado ao brutal, ao sombrio, onde o próprio texto fala, olha, quer que você consiga as informações de seus serviços sombrios? Entre pelos fundos, que a gente resolve isso. E não se preocupe, porque ninguém vai te encontrar, porque aqui não existe, você não existe, e nós não existimos. Então eu gostei bastante dessa brincadeira que tem, principalmente falando sobre essa cor. Tanto que, novamente, o mesmo portão você vê que tem extremamente profano essa proposta. E você percebe muito forte como isso é muito característico. Tanto que entra aqui, ó. Entre mergulhes nas suas fantasias mais sombrias, pois poderão jamais passar por aquilo novamente. O que acontece? Muitas vezes as pessoas possuem fetiches diferentes, cada um com as suas peculiaridades. Porém, existem uns ou outros que são mais ou menos aceitos por uma sociedade como nós temos hoje. Fetiche por pé, beleza. Fetiche por mão, beleza. Fetiche por orelha, beleza. Mas um sadomasoquismo, por exemplo, já é mal visto em algumas localidades, algumas sociedades. No caso, um sugar daddy, a mesma coisa. Então, existe sim algumas formas de sentir prazer que muitas vezes pode ser
contornado de alguma forma para que a sociedade não veja. A galera que gosta de colocar modificações corporais, gosta de sentir extremamente dor, no caso, um sadismo muito forte, um masoquismo muito forte. Pessoas que gostam de torturar, tanto que existem diversos filmes por aí que trazem essa ideia de pessoas que somem e são torturadas de alguma forma, ou no caso, um tráfico sexual. Então é interessante essa proposta porque o próprio nome diz: entre e mergulhe nas suas fantasias mais sombrias, não importa qual seja as suas ambições e seus desejos, pois poderão jamais passar por aqui novamente. Então, no caso, quando você adentra, você não vai passar mais pelo portão. Você vai entrar e ficar. Ou, no caso, vai ser a sua última chance. Tem certeza de? Então, achei bem legal porque essas propostas que trazem, muitas vezes o texto traz essa referência e a gente tem, novamente, o brutal com o sombrio. E isso é muito interessante. E no caso aqui, nós temos a Selesnya, no caso, o verde com o branco. E é interessante porque esse verde e esse branco nós trazemos um natural, novamente com as florestas, e essa ideia de vida, de divino com o branco. No caso, a primeira coisa que você pensa são elfos, de uma maneira geral, onde tem, claro, que o elfo associado muito com o quesito da floresta, mas os high elves, são os elfos mais nobres, mais clericais, com esse branco e esse verde. Tanto que você percebe que aqui é muito gostosinho. Temos um caminhozinho, um portãozinho de pedra simples, meio que qualquer um pode vir, qualquer um pode sair, é aconchegante, não existe limites, limiares, é só simplesmente um portalzinho. Entrou ou saiu. Não precisa de mais muita coisa, não precisa de muito mais refinamento. É só sentir-se à vontade, bem consigo mesmo, e entre e sai da maneira que quiser. Livre-arbítrio como principal ponto. Porque antes nós tínhamos portões, nós tínhamos portas, nós tínhamos entradas fechadas, a gente tinha segurança, e aqui é simplesmente um portal. É um muro com um portalzinho. Ou seja, todo mundo é bem-vindo aqui. Tanto que você pode ver aqui: We leave our gathers open, so all many knows wonder, but guarded, so all many knows peace. Emara. Então você percebe que ele fala assim que meio que o portal deles é um portão aberto. Sintam-se à vontade e garanta-se dentro, principalmente no quesito de paz. No caso, a Emara aqui como principal guardião, no caso, fundadora, verde e branco. E é interessante porque, novamente, traz essa ideia de aconchego, liberdade, livre-arbítrio. E quando você pega, por exemplo, no caso, o mesmo portãozinho, no caso, lá tinha um portal aqui novamente, você sente que também é um portão aberto. Apesar de ter um puta murão, não tem porta. A pessoa entra e sai quando ela quiser. Entre e alegre-se. O conclave permanece unido e aberto a todos de modo incondicional. No caso, traz muito essa ideia de mãe, sabe? A mãe natureza, o divino da criação, onde a vida lhe deu. A floresta é a vida, o branco é a vida, parir é a vida, Gaia é a vida. Então, o portão da guilda de Selesnya traz muito essa ideia do natural, do vivo, do parir, da existência, da mãe natureza, da divindade criadora. E todo mundo é bem-vindo, porque o coração de mãe é um coração extremamente aberto, é um amor incondicional. Então eu achei muito legal essa proposta de trazer essa ideia de livre-arbítrio, de meio que essa ideia principalmente de muros abertos. E você vê, entre e alegre-se, o conclave permanece unido e aberto a todos, de modo incondicional. Então eu achei muito legal, muito essa ideia, e quando você vê tudo isso, é tudo um esquema aberto. E olha que negócio interessante. Muitas vezes você pode se perguntar por que algumas entradas, principalmente de alguns templos, ele é assim, é meio que um triangular, ou um caso, um trapezal. Por que é a ideia? Não importa para onde você venha, de onde você venha, sempre vai ter o caminho do meio. Então, eu posso ser muito mal, mas você é bem-vindo. Eu posso ser muito bom,
e você é bem-vindo. Eu posso ser mais pro neutro e você é bem-vindo. Então essa ideia, principalmente aqui, ó, que vocês percebem que tem essa curva puxando para cá e essa curva puxando para cá, mostra aqui um abraço, braços abertos, você é bem-vindo sempre. Onde até mesmo traz essa ideia da cabeça da mãe abraçando. E o que é interessante, que da mesma forma que você pode ter uma reverência ao contrário, onde seria, num caso moderno hoje, nós temos a posição de parto normal, que as pernas elas estão abertas de forma em V e existe a saída do útero feminino, onde pode ser considerado. Da mesma forma que você é bem-vindo aqui, você também pode sair para uma vida eterna e uma novas experiências. Então eu achei bem interessante porque da mesma forma que é considerado como um abraço, que você é bem-vindo, também essa saída do parir com essas pernas no formato, no caso, anatomicamente obstetra, para poder fazer essa entrada e saída. Eu achei bem legal essa proposta. E no caso a gente tem aqui o CIMIC. No CIMIC nós temos o verde e o azul, novamente trazendo essa ideia do natural e com a ilha. No caso, essa fluidez tanto da vida como algo fluido e o azul como algo fluido. Entre e contemple a suprema perfeição da vida orquestrada. A vida da floresta, a vida do mar. A diferença da vida no outro caso, que era o branco e o verde, era uma vida mais da oportunidade, da reencarnação, da ressurreição, da vida eterna. Já no caso dos portões da guilda de Simic, aqui é uma vida mais no seu princípio mais bruto. No caso, a perfeição da criação, onde o mar, as florestas, os planetas se juntam dentro de uma orquestra criando esses parâmetros. Então eu achei bem legal, principalmente porque trazer essa proposta do divino, mas como algo mais natural, florestas, campos, rios e florestas de uma maneira geral. Tanto que você pega da mesma forma que, quando a oradora principal for longe demais, eu estarei aqui na segurança das profundezas para corrigi-la. Então, mesmo que as florestas queiram ser muito no alto da sua glória, no alto das suas copas, eu estarei aqui nas profundezas do mar, segurando a Zegana, trazendo essa proposta. Então, apesar de ser algo sublime, onde existe essa dualidade de onde as florestas indo para cima, o mar indo para baixo, criando esse equilíbrio. Diferentemente da vida e da morte, do preto e no branco, aqui o verde e o azul tem todo esse ciclo. Da mesma forma como o ciclo da água, o mar evapora, vai para o céu, chove e cai de volta. Ou seja, a água vai para cima, a água vai para baixo, a água vai para cima, a água vai para baixo, criando esse ciclo, trazendo essa própria proposta, onde o próprio azul suga a energia, o verde suga a energia e devolve, suga a energia e devolve, suga a energia e devolve, criando essa conexão de baixo para cima e de cima para baixo. Então, pessoal, esse aqui foi o meu episódio do restante dos portões. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco maior pelo fato de existir bastantes outros portões e muitas vezes tem duas artes iguais, pelo menos essas foram as artes que eu achei, talvez tenha algumas outras. Deixe aqui nos comentários caso exista outros portões de outras artes que eu não trouxe, porque como vocês viram, alguns tinham um, outros tinham dois. Beleza? Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!